Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a fazer os exercícios, né, para fazer o arco de 3 peças da técnica segmentada. Então nós vamos precisar de algumas coisinhas aí que você já usa na clínica, né? O alicate 139. Quem tiver o alicate Tweed, pode fazer também com o alicate Tweed esse exercício, que é a mesma coisa, tá bom? Uma caneta para marcar o fio 18 por 25 de aço, né? E aqui eu também montei, né, nesse taipodonte aqui para simular a movimentação, um arco 19 por 25 de aço também, que nós vamos utilizar para fazer o elemento de ancoragem. Bom, a gente vai precisar montar um arco de ancoragem nos 4 incisivos, seja ele superior ou inferior. Mas vocês não podem esquecer também, né, que aqui na região posterior, apesar de eu não ter montado nesse manequim, eu vou ter que montar também a barra palatina. E lembre-se que a barra palatina, né, encaixada, nós vamos precisar utilizar com 0,9 milímetros de espessura. Por quê? Né? Não o 0,8. Porque eu preciso de bastante força, bastante ancoragem, e por isso ela precisa ser 0,9 milímetros. Tá legal? Então a gente não pode esquecer disso. Então, mais uma vez, o arco, tá? 19 por 25 de aço. Então, até você chegar nesse arco de nivelamento, você precisa passar por todas aquelas etapas de nivelamento normal, tá? Então, você vai ter que começar com os fios mais finos até chegar no arco 19 por 25, tá bom? Então, a gente vai processando segmentadamente essa evolução de fios até chegar no arco 19 por 25. Na região posterior, a mesma coisa. Então, da maneira segmentada, eu vou fazendo esse alinhamento e nivelamento até o arco retangular na região anterior e na região posterior a mesma coisa. Um segmento de fio 19 por 25 na região posterior também, além da barra palatina 0,9 milímetros de aço. Tá bom? Então, eu adaptei aqui o arco 19 por 25, né? E eu vou marcar aqui, ó, bem na distal do incisivo lateral, dos dois lados, tá? Para que eu possa fazer a peça anterior. Agora eu vou tirar o arco para que a gente possa fazer a dobra, tá? Necessária para isso. Então vamos lá. Eu vou pegar o alicate 139, tá? Vou pegar na marca. E a primeira dobra vai ser a dobra de 90 graus para cima. Ok? E aí, com a ponta do alicate, mais ou menos na metade do alicate, nós vamos fazer a segunda dobra, que é a dobra para posterior. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Nós vamos fazer isso dos dois lados, né? Paralelos. Então, do lado direito eu fiz, do lado direito também eu vou fazer a mesma dobra. Procurem sempre dar uma certa simetria na altura dessas dobras, tá? Eu vou procurar pegar sempre no mesmo local, na mesma altura, para que eu possa fazer as dobras na mesma altura. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou recolocar aqui na região anterior do meu manequim e vocês vão ver como é que ele vai ficar. Tudo bem? Então a ideia é essa daqui. Agora eu vou fazer os arremates finais, né? Vou cortar na altura do pré-molar. E depois vocês vão seguir a sequência de como a gente vai colocar as molas para que a gente possa fazer essa intrusão desses incisivos. Tá bom? Eu vou cortar nessa altura, então eu vou marcar com a minha caneta, na altura aqui, né, mesial do pré-molar. E aí eu vou fazer os arremates que vocês vão ver a seguir. E agora eu vou fazer os arremates finais e depois eu vou amarrar esse arco na região anterior. Eu vou pegar com o mesmo alicate 139, né? Vou fazer uma voltinha aqui, uma bolinha, para não ficar machucando, né? Paciente, tá? Então eu vou cortar
vou fechar essa bolinha com o alicate. Vai. Bom, vou fazer a mesma coisa do lado oposto, só para vocês acompanharem, ó. Então faz uma dobrinha para cima. Com a ponta do alicate, vou fazer a bolinha. Vou cortar. Um pouquinho. E depois eu faço o arremate aqui com o 139. Vamos lá. Então essa peça anterior, né, ela ficou assim um pouco esquisita, né, mas vocês vão entender como eu vou utilizá-la para que eu possa adaptar o meu cantilever. Na verdade eu vou construir agora 2 cantilevers que vocês já conhecem, né, e eu vou fazer essa adaptação em cima desse platô bem horizontal que vocês estão vendo aqui nesse segmento. Agora eu vou colocar lá no taipodonte, vou amarrar e aí a gente vai fazer o cantilever. Vou amarrar o arco. Muito bem, pessoal. Olha. Então a sorte ficou assim. Então esse elemento anterior, feito com esse fio 0,19 por 25 de aço, ele vai funcionar como se fosse um elemento de ancoragem para que eu possa exercer uma força nesse platô, tá? Que está aqui, ó. Por isso que eu fiz dessa forma. E assim levar esses 4 elementos para cima, né? Que no caso, tá? Esse sistema pode ser construído também no arco inferior. Então ele é versátil, né? Mas na parte inferior a gente teria que construir um elemento de ancoragem de que forma? Um arco lingual. Da mesma forma como a gente constrói no arco superior, a gente constrói também no arco inferior um arco lingual. E exerce da mesma forma, tá? Alguns podem me perguntar por que a gente engloba só os incisivos e não pode englobar os caninos. A gente tem que sempre lembrar daquela reciprocidade. Quanto mais elementos eu coloco na região que eu quero movimentar, mais eu preciso também de uma ancoragem na região posterior. Então eu teria que construir alguns elementos a mais na região posterior, ancoragens a mais, para que eu possa levar os 6 dentes, tá? Então como é que a gente faz? A gente intrui primeiro os incisivos, para depois, utilizando o mesmo cantilever, que eu vou mostrar a seguir, da mesma forma como a gente intrui os incisivos, a gente utiliza o cantilever para intruir só o canino. Dessa forma, a gente intrui os 4 incisivos e depois utiliza o mesmo cantilever para intruir os caninos. Isso dos 2 lados. Eu, preferencialmente, hoje, com o recurso das ancoragens esqueléticas, eu, sem dúvida nenhuma, utilizaria ancoragem esquelética. No entanto, em alguns casos, né, nós não temos uma opção para a utilização desses elementos de ancoragem, né, ou o paciente não gostaria de utilizar esses parafusos, ou eventualmente você tem pouco espaço de suporte para colocar um parafuso, aí eu posso lançar mão desse recurso para intrusão dessa região. Tá legal? É claro, né, que pensando de uma forma geral, né, de uma forma aí mecânica, eu posso utilizar esse sistema, assim como eu posso também utilizar o sistema de curva acentuada ou curva reversa de SPI. Quando eu posso utilizar um, quando eu posso utilizar outro, né? Seletivamente, os 2 sistemas funcionam bem. Tanto esse sistema, né, elaborado pelo Dr. Burston na técnica segmentada, como no arco contínuo, quando a gente faz a curva reversa de SPI ou curva acentuada de SPI. Elas corrigem de uma forma bem eficiente. No entanto, quando nós queremos seletivamente, né, a intrusão desses incisivos, no caso, né, em alguns casos, eu posso utilizar esse recurso. Mas lembrando bem, né, que se eventualmente eu puder utilizar os elementos de ancoragem tipo parafuso, eu prefiro os parafusos que são muito mais versáteis, muito mais fáceis da gente utilizar do que esse tipo de sistema. Só para a gente relembrar, tá?
Como eu estou utilizando um arco 18, né, por 25 de aço, eu preciso fazer aquela tal da voltinha, tá? Então, como é que eu vou fazer essa voltinha? Ó, lembrando bem, né? Faço primeiro a dobra de 90 graus, depois eu vou fazer a volta, ó. Tá? Voltinha. Lembre-se que essa volta ela tem que ter, né, no mínimo de tamanho, não pode ser um tamanho muito pequeno, tem que ser um tamanho relativamente grande, são 3 milímetros aí, e são praticamente 2 voltas, né? Ó. Tá? Eu dei a primeira volta, e agora eu estou finalizando com a segunda volta. Até o final, tá? Completa, até do outro lado, olha só. Dá para fazer aí, né, com o alicate tweed também, né, que fica bem mais certinho aqui a voltinha. O 139 ele dá uma escapada, mas dá para fazer também. Mas a gente tem que lembrar que são 2 voltas completas do fio de aço, tá? É uma volta completa, mais uma outra volta, ou meia volta, né, se a gente for contar direitinho. Por quê? Né? Porque ela vai funcionar da seguinte forma, ó. Agora, né, eu vou encaixar naquele tubo auxiliar. Ó, pessoal, ó, eu fiz um cantilever, tá? E agora eu vou fazer o arremate. Para quê? Veja bem, se vocês estiverem acompanhando aqui, ó, né, esse braço que vocês veem aqui na vertical, aliás, na horizontal, ele está comprido assim, por quê? Porque eu tenho que imaginar, né, a mecânica de 3 formas, né? Eu posso intruir os incisivos, tá, esses 4 incisivos, com um componente, né, para cima, ou seja, intrusivo, e também com uma leve tendência de levar esses incisivos para vestibular. No entanto, eu posso também aplicar uma mecânica que eu possa intruir esses incisivos sem um componente para vestibular. E eu posso também intruir esses incisivos com um componente lingual. De que forma eu posso aplicar essas mecânicas? A gente tem que lembrar do centro de resistência dos dentes. É para isso que a gente tem que imaginar, tem que localizar, tem que perceber, né, como a gente vai manipular as forças passando em cima do centro de resistência, à frente do centro de resistência ou atrás do centro de resistência. Eu vou marcar aqui para vocês, né, onde se localiza aí, né, mais ou menos o centro de resistência dos 4 incisivos. Tá? Isso serve para o superior, assim como o inferior. Ele está localizado na altura dos caninos, tá? Ou do superior ou inferior, do centro do bracte do canino, para a apical, tá? Em torno aqui, ó, de 7 milímetros para cima do bracte do canino. Portanto, se eu fizer esse cantilever comprido, né, na frente do centro de resistência, o que vai acontecer? Meu incisivo vai intruir com um componente vestibular. Se eu fizer esse cantilever aqui passando do centro de resistência, eu vou intruir sem o componente para vestibular ou para palatino. E se eu fizer construído aqui atrás do centro de resistência, eu vou ter um componente intrusivo com tendência de levar as coroas para palatino. Tá legal? Então, eu vou construir esse cantilever, né, passando em cima do centro de resistência, né, que está representado aqui pela minha bola azul. Tá legal? Então, eu vou marcar aqui meu cantilever nessa altura, né, na altura do centro de resistência, isso dos 2 lados, tá? Não é só de um lado, eu estou fazendo de um lado só para demonstrar para vocês. Eu vou tirar aqui mais uma vez o cantilever, né? Vou fazer o arremate e depois a gente continua. Ó. Então eu vou fazer o arremate, eu vou fazer o gancho, e aí eu vou virar esse gancho contra o dente, tá? Ó, então ele vai ficar assim, desse sentido aqui, ó.
Tá legal? Lógico, né, que depois você tem que fazer um desgaste na ponta para não ficar cortante, né? Ela ficou um pouquinho curta, mas ela ficou na medida aqui pro nosso intuito, tá? Eu vou colocar de novo aqui no... Olha lá, gente, ó. Eu fiz o arremate, né? Eu fiz o gancho para que ele possa ser colocado aqui nesse platô do fio. Veja que eu já ativei um pouco, né? Eu não medi quantos gramas que a gente fez de pressão, mas a ideia é essa, ó, né? Eu fiz aqui um cantilever, tá? Assim que eu colocar o cantilever no platô, então ele está exercendo uma força em cima do platô, que por consequência ele está exercendo em cima dos incisivos. Vejam que a direção da força, ela está em cima daquela marcação, tá? Eu vou soltar aqui de novo para a gente poder ver a direção dessa força. Aqui, ó. Obviamente que eu não marquei aqui, mas é claro que a gente tem uma graduação para que isso possa acontecer. E a gente tem que lembrar que para o arco superior, como os incisivos são um pouco maiores, com volume de raiz maiores, conta-se em torno de 20 a 25 gramas para cada desses incisivos. Então, no total, nós teríamos que ter, né, 50 gramas para o lado e 50 gramas para o outro lado. No total, nós teríamos 100 gramas, em média 80 a 100 gramas para intrusão dos 4 incisivos superiores. Nos incisivos inferiores, né, conta-se em torno de 10 a 15 gramas, então seria em torno de 60 gramas para que você possa intruir os 4 incisivos inferiores, tá bom? Então aqui tem, né, uma peça, o cantilever, a segunda peça, que é a região de ancoragem anterior, e uma terceira peça que seria o cantilever do lado oposto.